Já faz 5 meses que a Ucrânia fez a contraofensiva na região de Kursk. A invasão bem-sucedida ucraniana no território de Kursk, num primeiro momento, chegou a ocupar 1.300 km² no interior do território da Rússia. Nos últimos dias, nós observamos, inclusive, a Ucrânia fazendo avanços táticos na região de Kursk, conforme observamos aqui. No último dia 5 de janeiro de 2024, a Ucrânia lança uma contraofensiva na região do território de Kursk, mais precisamente na região de Verdun, avançando alguns quilômetros à frente. Embora uma resistência russa bastante significativa e, no contexto ainda da ofensiva russa na região, o objetivo russo de avançar na direção de Malaya Lochnaya, em direção mais a leste, conforme veremos nos mapas logo na sequência. Eu sou o professor Éder, aqui do nosso canal Respeita a Geografia. Hoje é dia 7 de janeiro de 2025, estamos no Diário de Guerra, observando os principais temas deste dia para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, conforme nós observamos, a Ucrânia busca fazer uma contraofensiva no território de Kursk. Contraofensiva porque houve a ofensiva ucraniana, uma contraofensiva russa, e se a Ucrânia ocupou 1.300 km² no começo, num primeiro momento, destruindo pontes e infraestrutura que dificultaram a reação russa, nos últimos meses nós vemos a Rússia reagindo e retomando parte importante do território, de modo que algumas fontes divergem bastante, não é mais a estimativa de que a Ucrânia ocupe apenas 500 km², outros até acabam afirmando que a Ucrânia ocupa 800 km² dentro do território de Kursk, enfim. Fato é, a Rússia conseguiu fazer uma contraofensiva e tem avançado no território de Kursk, sobretudo na direção de oeste para leste, dentro da região de Kursk, enfim. Agora, a Ucrânia faz esta contraofensiva na direção norte, sobretudo no nordeste, na direção ao norte, sobretudo onde nós temos lá no horizonte a cidade de Kursk, a própria capital, enfim, tá certo? E nós temos, no caso, nas últimas horas, a Ucrânia fazendo alguns avanços táticos nesta região e a Rússia também, só que em pontos diferentes do território. Aliás, o Zelensky afirmou, vejam vocês, o Zelensky afirmou que 15 mil soldados russos sofreram baixas em Kursk nesses 5 meses de incursão militar da Ucrânia no território de Kursk. É um número bastante expressivo. Há pouco tempo nós vimos toda a discussão a respeito dos norte-coreanos, enfim, e os norte-coreanos que, segundo a Ucrânia, seriam na casa de 12, 13 mil norte-coreanos lutando no território russo de Kursk, e, segundo a própria Ucrânia, 3 mil dos norte-coreanos teriam sido abatidos, um número bastante expressivo, embora o Pentágono mesmo e a própria Coreia do Sul acabam afirmando que 1.000 norte-coreanos teriam sido abatidos e não 3 mil, conforme afirma o Zelensky, enfim. Mas o fato é que, na última segunda-feira, ontem, no dia 6, o Zelensky acabou comentando que seriam 3 mil, 15 mil russos que foram abatidos na região de Kursk, enfim, um número bastante expressivo. Vamos observar aqui na cartografia, no mapa, não é? Até porque o mapa é fundamental, conforme nós sabemos, para compreendermos a questão da geopolítica. Nós temos então aqui um mapa muito interessante mostrando as posições geográficas dentro do território de Kursk para o último dia 6 de janeiro, tá? Aumentando ainda o mapa para que nós observemos do que estamos tratando. A contraofensiva ucraniana, conforme nós mencionávamos, buscou a direção nordeste, nesta direção aqui, a partir de Sudzha, e teria chegado ali à região de Bolshoi Soldatskoy, conforme nós falamos inclusive ontem aqui. E inclusive a região mais ao sul, a região nesta localidade onde eu faço o X, teria sido ocupada pela Ucrânia. Ao mesmo tempo, a gente tem observado a Rússia avançando na direção de Lyubimovka. Nós vimos que a contraofensiva ucraniana dentro do território de Kursk não foi só na direção nordeste, nesta direção aqui, mas também se deu na direção
noroeste na direção de Lyubimovka e também na direção norte de Malaya Lochnaya a partir de Sudzia, tá certo? E, por sua vez, conforme nós estamos observando, a Rússia tem feito ofensivas nesta região desde Korenevo, conforme nós sabemos, e a Rússia reconquistou Snagosti e Lyubimovka e estava avançando firmemente contra esta região de Malaya Lochnaya, que de tempos em tempos tem trocado de mãos entre russos e ucranianos, conforme nós sabemos. Ou seja, o que nós estamos assistindo são disputas acirradas pela região de Kursk, pelo saliente de Kursk, entre Rússia e Ucrânia. Agora, essa contraofensiva que a Ucrânia fez, de certa maneira, foi bastante incisiva. A gente tem vários relatos da mídia, não só da mídia oficial russa, mas também de blogueiros russos, enfim, de que a ofensiva ucraniana sofreu muitas frustrações, tá certo? A gente vê vídeos que seriam da região mostrando o avanço de blindados e, eventualmente, esses blindados sendo alvejados pela defesa russa, enfim. Digo isso porque em comentários aqui as pessoas perdem, não é? Vamos dizer, a inteligência, é que tem alguma muitas vezes, dizendo que a gente não mostra os lados. Mostramos sim. Tanto é que sempre, na primeira parte do vídeo, eu trato com vocês aqui dos avanços eventuais da Ucrânia, ou dos ataques que a Ucrânia faz contra a Rússia, e na segunda parte eu sempre trato dos avanços russos. Aliás, quando houve a queda de Selidov recentemente, agora Kurahov, nos últimos dias, a gente tratou aqui, mostrou inclusive vídeos, não é? Enfim, mas vai avançando aqui. Pessoal, então nós temos Kursk, né, uma digressão aqui lamentável, né? Só para deixar claro alguns pontos. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal se o nosso trabalho ajuda você a compreender as questões da geopolítica, tá? Pessoal, aqui ainda Kursk, né? Então quando nós falamos saliente é porque o que nós temos é o Oblast de Kursk, conforme visualizamos aí no mapa, e nesta pequena territorialidade roxa, nós temos justamente as posições geográficas da Ucrânia, tá? Então a Ucrânia ocupa um saliente, é assim chamado, tá certo? Para compreender o espaço que a Ucrânia domina no território de Kursk, perfeito? Na sequência, nós temos ainda outros mapas mostrando a região de Kursk, conforme vemos aqui, mostrando a seta, indicando ali na direção nordeste, que é para onde teria avançado lá no dia 5 de janeiro a contraofensiva ucraniana na direção de Berdin, melhor dizendo. Tá certo? Outros temas aqui a serem abordados, repetindo que hoje é dia 7 de janeiro, deixa o like, se inscreva no nosso canal, é o seguinte: a Ucrânia teria feito ataques contra a região de Zaporizhia, e tais ataques na região de Zaporizhia visavam a usina nuclear daquela região, segundo afirma o Ministério da Defesa da Rússia. Então a Ucrânia tentou atacar a usina nuclear de Zaporizhia no domingo, no dia 5, no mesmo momento em que a Ucrânia faz a ofensiva na localidade de Kursk, também fez a ofensiva na direção de Zaporizhia, tá certo? Todos os drones, no caso, foram destruídos, segundo afirma a Rússia, o Ministério de Defesa da Rússia. Realmente nós não vimos nenhuma imagem mostrando os ataques de drones ucranianos na região de Zaporizhia, e se houvesse, certamente nós teremos acesso a isso, porque isso sempre circula, ok? Horas depois ou até um dia depois, enfim, mas a Rússia afirma que houve a derrubada dos drones ucranianos nessa tentativa de ataque contra a região de Zaporizhia, enfim. Agora, outro assunto importante é a tentativa russa e o seu avanço nas regiões de Toretsky, Chassiv Yar, e também a pressão que a Rússia tem exercido sobre a localidade de Pokrovsk, que nós abordamos basicamente aqui todos os dias nas últimas semanas, porque a Rússia busca avançar na direção de Toretsky. Eu vou trazer aqui uma informação: a cidade de Toretsky está quase sendo capturada pelas forças russas, marcando a sua segunda grande vitória de 2025. Com o fechamento iminente de Kurahov, a Rússia completará uma zona de amortecimento estratégico ao redor da cidade de Donetsk, neutralizando efetivamente a capacidade de artilharia de longo alcance ucraniana de atingir a cidade. Tá certo? Então, a gente tem a
Rússia buscando avançar sobre Toretsky, que eu vou projetar o mapa aqui para que nós observemos. Notem vocês, aqui no mapa nós vemos a região de Toretsky, tá? Destacando aqui, ó, na cor vermelha, e houve um avanço importante russo no espaço urbano desta região, e a Rússia está buscando fechar esta localidade aqui, ó, pela posição sudoeste de Toretsky, conforme nós observamos. O que ela está fazendo é buscar seguir nesta infraestrutura logística aqui, ó, não sei se é uma estrada ou se é uma ferrovia. O fato é que a Rússia, se ela consegue conquistar esta região aqui, certamente ela protege Toretsky de eventuais contraofensivas ucranianas, enfim. Tá certo? A cidade de Donetsk fica mais pro sudeste aqui em relação a Toretsky, enfim. Outro avanço russo na região de Chasiv Yar, nós vemos aqui no mapa. Outro mapa aqui, a região de Chasiv Yar, nós vemos a Rússia buscando avançar pela região norte de Chasiv Yar. Uma das grandes dificuldades aqui era a presença de corpos hídricos, rios, para chegar até a região de Chasiv Yar. Então, a Rússia tentou avançar pela região central, não conseguiu e deu a volta lá pelo norte e tem buscado isolar Chasiv Yar pela região noroeste, tá certo, de Chasiv Yar, conforme nós estamos observando. O último fronte aqui a observarmos é Pokrovsk. Nós vimos a Rússia avançando sobre Kurakhove, mais ao sul, tá certo? Acabou avançando também sobre Shevchenko, conforme nós observamos, e após a conquista de Shevchenko, onde nós temos imensas e grandes reservas de lítio, a gente tem visualizado agora a Rússia bombardear Pokrovsk de maneira mais intensa nos últimos dias, ou seja, a Rússia tem pressionado bastante a região do Donetsk, não é, no Donbass, enfim, a fim de avançar no seu projeto de chegar até Dnipro, se é que é este o projeto da Rússia. Vamos acompanhar. Outros temas importantes da questão geopolítica, a Rússia, no caso, melhor dizendo, os países bálticos e também a Polônia vão construir infraestrutura de proteção do seu sistema elétrico, ou seja, usinas hidrelétricas, bem como também redes de transmissão, enfim, centrais elétricas, para serem protegidas eventualmente contra ataques de drones. Ou seja, a concepção dos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, e da Polônia, é de que se a Rússia vencer na Ucrânia, a Rússia terá melhores condições de avançar sobre outros países da Europa, e esses países se veem como alvos da Rússia. Então, por isso, portanto, tais países têm uma perspectiva de apoio significativo e firme para a Ucrânia, tá certo? E certamente a construção de infraestrutura dessa natureza por parte desses países é justamente prevendo um futuro em conflito, em guerra com a Rússia, enfim. Tá? Agora, o Macron dá uma declaração que nós sabemos, né? Segundo ele, não será fácil, não é, e nem rápida uma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isto, de certa maneira, vem no momento prestes a Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. Donald Trump disse que, ao assumir o cargo, certamente ele acabaria com a guerra em um dia. É óbvio que ele diz isso num contexto eleitoral, de campanha, enfim. Entretanto, é uma promessa muito substanciosa, tá certo? Entretanto, não sabemos se Trump realmente conseguirá, no primeiro dia de guerra, chegar a um cessar-fogo e assim por diante, né? Mas vamos acompanhar quais serão os resultados do primeiro dia de governo de Donald Trump, lá dia 21, 22 de janeiro, como que estará o cenário da guerra. Alguns interpretam, eu acho razoável assim também, de que precedendo a posse de Donald Trump, nós temos a Rússia intensificando ataques a fim de avançar conforme nós vimos, Kurakhove, e também a fim de avançar sobre a região de Shevchenko, bem como também em Pokrovsk, justamente para ter mais territórios caso haja uma negociação, enfim. A mesma coisa vale para entendermos por que
a Ucrânia busca fazer um avanço sobre a região de Pokrovsk, aliás, de Kursk, justamente no atual cenário, para que eventualmente no processo de negociação tenha territórios a trocar com a Rússia, conforme muitos interpretam dessa maneira. Aliás, quando nós vimos o Syrsk, após o primeiro mês da incursão militar da Ucrânia no território de Kursk, o Syrsk acabou falando sobre isso também, a possibilidade de permuta de territórios caso houvesse uma trégua, um cessar-fogo, enfim. Tá? Outro tema importante é a questão de as Forças Armadas da Rússia terem executado prisioneiros de guerra na região de Donetsk, 3 prisioneiros de guerra, segundo um instituto ali de direitos humanos, tá certo? Acusam a Rússia de ter agido dessa maneira. Nós temos ainda, vamos observar aqui, a entrevista que Zelensky concedeu para um podcast norte-americano. Ele vai citar o dinheiro recebido. E a questão da corrupção vem muito à tona. Até porque, para que a Ucrânia faça parte da União Europeia, deve haver muita transparência na questão da corrupção. E o Zelensky chama atenção para uma coisa que eu quero reiterar com vocês aqui. Ó. Recebemos armas dos Estados Unidos, segundo Zelensky, e também da Europa. Né? Se tomarmos, por exemplo, o dinheiro dos Estados Unidos, da América, durante todo esse período, esse tempo de guerra, algo em torno de 117 bilhões de dólares, no caso aí mais de R$1 trilhão, foi votado ou uma decisão foi tomada. Sejamos honestos, não recebemos metade desse dinheiro. O segundo ponto aqui, muito importante, é simplesmente, por exemplo, corrupção. Essa é a primeira pergunta. Corrupção de quem? Essa é a segunda pergunta. Então, o Zelensky, ao ser questionado sobre corrupção na Ucrânia, enfim, aliás, a Ucrânia é acusada muito de corrupção. A gente viu alguns escândalos de corrupção durante o processo da guerra, desde 2022 até hoje, não é? E o Zelensky dizendo que, pera lá, nós recebemos o dinheiro X enquanto promessa, porém o dinheiro não veio, né? É o que a gente sempre fala aqui. O apoio existe sim à Ucrânia, muito mais no papel, na mídia, tá certo? De maneira espalhafatosa, midiática, porém na prática o apoio para a Ucrânia tem sido um apoio bastante a conta-gotas, não é? De modo que o apoio à Ucrânia, mesmo o apoio na forma de armamentos, não se deu plenamente como prometido. Esta que é a realidade, tá certo? Então, e aliás, quando o apoio à Ucrânia chegou, ele chegou cheio de restrições, porque não pode usar aqui, não pode atacar, acolá e assim por diante, conforme nós observamos. Se você chegou até aqui, meu caríssimo, eu agradeço a presença mais uma vez. Eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal, divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E mais ainda, você quer aprofundar os seus conhecimentos nas questões da geopolítica? Dê uma olhada no nosso material, adquira o nosso material, um e-book feito para você estudar e aprofundar o seu conhecimento a respeito de geopolítica. Ou então você também pode fazer parte da nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo, uma comunidade onde nós temos aulas gravadas sobre a Guerra Fria, pós-Guerra Fria, geopolítica dos Estados Unidos, da Rússia, etc. Tá? Bem como também aulas ao vivo que temos todas as semanas, onde nós debatemos os principais temas de geopolítica daquela semana, em profundidade, enfim. Venha estudar com a gente. No mais é isso, bons estudos, conforme eu sempre digo a vocês. Respeito à geografia, até mais. Tchau, pessoal.